Bom dia, sétimo ano de História, capítulo 4 da apostila, tá bom? É sobre as civilizações de matriz indígena, né? O início da nossa cultura, tá? Então vamos lá. Eu fiz um mapinha do Brasil aqui pra gente estudar quais são as principais civilizações indígenas. Esses nomes aqui, eles não significam uma tribo, mas um conjunto de tribos. Essas tribos, elas têm características culturais parecidas, ou seja, tem uma variação de uma tribo para outra. As tribos em geral, elas têm grupos de 20 a 60 pessoas. Então, esses conglomerados que nós estamos estudando aqui são troncos linguísticos, ou seja, são características parecidas, não iguais, parecidas. Então essa com aquela com aquela outra lá, 200 km tem outra, 500 km tem outra. Então são os troncos linguísticos parecidos, tá bom? Então nós temos aí quais os principais tribos, troncos linguísticos brasileiros. Caraíba e Aruaque, na região norte do Brasil, tá bom? A matriz Tupi-Guarani, que é a principal matriz brasileira, que se encontra no litoral do Brasil, tá? E a Macro-G, que se encontra na região sul e sudeste. Então essas são os principais troncos linguísticos brasileiros, tá? Quais as características gerais desses troncos linguísticos? Então vamos lá. Coivara, o que é a coivara? É você tacar fogo na floresta para plantar. Então eles não sabiam, obviamente, naquela época, que você tacar fogo na floresta vai destruir o solo, né? Então a utilização da coivara era uma característica importante. Outra característica, antropofagia. O que é isso? Eu vou devorar o meu rival para absorver as suas habilidades. Quem gosta de Dragon Ball vai entender essa referência. Sabe o Cell? O Cell que absorve o Android 17, 18, então é a mesma coisa. Então o que acontece? O índio, ele achava que comendo, fritando não, né? No caso assando, né? Na fogueira. Assando o seu rival, ele ia absorver a sua habilidade. Por exemplo, eu sou índio da tribo Tupi. Eu vou lá, eu matei um cara da Guarani. Eu vou assar ele e ele era um ótimo caçador. Então eu vou, achando que eu vou comer a carne, por exemplo, do dedo dele, do pescoço dele, eu vou absorver essas habilidades. Eu vou também me transformar em um grande caçador. Eu vou comer aquela carne daquele índio que, sei lá, tocava flauta. Eu vou lá, eu vou assar, eu vou comer e vou absorver as habilidades daquela pessoa. Então isso é antropofagia, é devorar, não é só por devorar, mas sim pelo sentido de achar que vai absorver as características da pessoa, tá? Hoje em dia, como todo mundo sabe, existe as reservas ambientais, né? Mas elas são em pequena escala. Hoje em dia nós temos o quê? 200 mil indígenas no Brasil. Na época da chegada dos portugueses eram mais de estimativa entre 5 e 10 milhões. Então nós temos o quê? 200 mil, algumas reservas indígenas. Essas reservas sofrem com o avanço da agricultura. Cada vez mais os fazendeiros querem expulsar os índios das regiões para pegar a posse da terra, tá bom? E para terminar esse capítulo 4 aí, o que é importante? As causas do genocídio indígena. O que é genocídio indígena? A morte em massa, a destruição em massa dos indígenas. Quando os portugueses vêm para cá, o que vai acontecer? Vai morrer muito índio, vai morrer milhares, milhões de índios. E quais são as causas dessa morte, desse genocídio? Tá bom? Doença. Hoje em dia nós estamos sofrendo com o coronavírus. Por quê? Nós não temos os anticorpos para combater o coronavírus. Se eu pegar o coronavírus, meu corpo não tem como se defender ao coronavírus. Por quê? Ele não tem os anticorpos. Isso que está acontecendo hoje foi o que aconteceu com os índios lá atrás. As doenças mataram os índios. Por quê? O índio está aqui, no Brasil. Os portugueses há mais de 2.000 anos aqui. Quando eles vêm para cá, eles trazem as doenças da Europa para o Brasil. Gripe, varíola, sarampo. Esses portugueses já tinham anticorpos, já tinham como se defender das doenças.
Só que quando eles passam essa doença para o índio não tem esses anticorpos. Então, houve uma morte em massa por causa das doenças. Outro, as armas, óbvio, né? As guerras entre os índios e os portugueses, sempre os portugueses tinham a vantagem, porque tinham armas com pólvora, armas mais evoluídas. A assimilação cultural, ou seja, o índio deixa de acreditar na sua religião local e passa a se converter ao cristianismo. Os jesuítas, os padres que vêm para as Américas, principalmente o Brasil, começam a converter esses índios em católicos. Então, a assimilação cultural. E a quarta, motivo de genocídio e destruição da cultura indígena, é a escravidão, né? Que foi no início, antes da proibição, houve uma proibição da escravidão indígena. Mas no início da colonização do Brasil, houve escravidão indígena. Então, eles não eram considerados gente, não eram considerados que não tinha alma, então os portugueses botavam eles para trabalhar, obviamente, que depois isso foi considerado errado e a escravidão indígena foi substituída pela escravidão africana, mas isso a gente vai estudar mais para frente, no final do ano, tá bom? Então, esses são os 4 motivos do genocídio indígena, tá bom? Capítulo 4 da apostila. Tchau!